Olá, sejam bem-vindos ao canal Balneário. Vamos encerrar a época desportiva, aqui com o debate da bola. Um bocadinho complicado juntar esta malta, mas cá estamos todos, diretamente dos estúdios aqui do canal Balneário, presentes, como costumo, a representar o Sporting Clube Portugal campeão Pedro Silva, a representar o Sporting Lisboa Benfica, o José Carlos, e a representar o Futebol Clube Porto, o Pedro Justo. Começo por lançar para a mesa, não vai ser isto em modo de entrevista, vai ser em modo de assuntos, vamos pôr assim, e vamos pôr então a seguinte proposta para começarmos este debate, que é, foi um Sporting a mais ou os outros é que foram a menos? Posso começar por campeão? Posso começar. Faça favor. Não, eu acho que foi boa noite. Acho que foi um grande Sporting este ano, um Sporting muito consistente desde o início. Fez uma série entre setembro e outubro, embalou bem, teve forte. Ali iam estando juntas as equipas praticamente, não me recordo a 100%, mas acho que no início do campeonato andavam ali separados por poucos pontos. E depois foi uma equipa muito consistente ao longo de toda a época, 2 derrotas na Luz, e uma derrota que até hoje não consigo, não tem explicação, e em Guimarães também acho que nunca mereceu perder aquele jogo, e depois até ao fim manteve uma regularidade muito forte, e lá está, e mesmo nos derbys não vacilou, nos clássicos, e acho que foi um Sporting a mais, um Benfica que até 6, 7 jornadas do fim tinha, a meu ver, muito mais pontos do que aquilo que merecia ter, e o Porto, que se calhar fruto de tudo que se viveu durante este ano no Porto, quebrou muito cedo e deixou de ser ali já quase no virar do ano, pouco depois em janeiro, uma ameaça para o título, mas se calhar um bocadinho de Porto a menos, e o Benfica acho que foi até onde pôde, e o Sporting este ano foi mesmo muito forte. Meus senhores, digam as vossas justiças, estejam à vontade. Boa noite a todos, antes de mais. Sim, acho que o Sporting foi muito melhor do que o Benfica e do que o Porto. Não deixou grande margem para dúvidas, acho que foi a equipa mais consistente, mais regular, e acho que foi campeão com inteira justiça. Para além disso, beneficiou de um Benfica que não foi aquilo que se esperava, ou que muitos esperavam, e de um Porto que por toda aquela, tudo o que se passou no Porto, toda aquela situação do presidente, depois as constantes lutas do somos nós contra todos, que já não cola, pronto, acabou por se ficar arredado muito cedo, e o Sporting também beneficiou disso, e acho que foi um justo campeão. Eu acho que não me lembro, boa noite a todos, antes de mais, eu não me lembro de um campeão tão justíssimo como o deste ano. Acho que é indiscutível o Sporting campeão, muito por mérito deles, muito também de mérito dos adversários, principalmente do meu Porto. Aliás, o escândalo para mim é o Porto conseguir ir até janeiro a pensar que ainda pode ser campeão, quando na realidade nunca podia ser campeão. O Benfica, muitos nomes, mas a coisa não funcionou muito bem, mas ainda conseguiu até, a meu ver, até bem perto do fim, quando eu pensei que as coisas iam ficar resolvidas bem mais cedo. E o tal jogo da Luz que ele falava há bocado para mim é fundamental, porque mesmo a nível dela foi importante. Mas o Sporting foi claramente superior, e não gosto muito de individualizar as coisas, porque está um mérito coletivo, como é óbvio, mas eu vou-lhe tratar assim este debate todo. Tenho uma besta na frente, e eu não me lembro de um único jogador causar tantos estragos numa equipa e ser tão influente numa equipa como é o Jokeres. E acho que é indiscutível o Sporting campeão. Indiscutível. Eu lanço outro tema, ainda na área do Sporting, e já também já olhar para a próxima época, se vocês acham que vai ficar tudo na mesma, se vão segurar, se a Champions League é um chamariz para aqueles jogadores que estão para sair ficarem, e o próprio treinador também, que pelos vistos tem muitos interessados. E agora estejam à vontade. Posso começar? Eu acho que para o Ruben continuar, e depois de tudo que se falou, tinha que ter a garantia
que pelo menos aquele núcleo duro, e quando meto no núcleo duro Jóqueres e Ullmann, lá atrás se calhar só saíram um central ou dois, mas também já reforçou essa parte. Eu acho que o ele continuar prova que o Sporting não vai fazer muitas mudanças este ano. Se calhar tem folga para isso. O Sporting, eu vi no outro dia pela primeira vez há não sei quantos anos, e segundo o Transfer Market, o Sporting tem o plantel mais caro e valorizou tanto que ultrapassou o Benfica e começou muito atrás, quase 100 milhões atrás, e numa época conseguiu valorizar, tem uma folga, está na Champions. Não acredito que vá vender. A situação do Jóqueres, o facto dele também pode ser aqui um contrassenso, mas o ser a operação se calhar baixou ou apagou o interesse de muitas equipas que podiam ter por ele, apesar de ser uma coisa simples. Não acredito que mexa muito. A espinha dorsal vai se manter, provavelmente terá que fazer uma venda ou duas, mas penso que passará sempre, sei lá, por um Inácio, por um Diomandé, que não é fácil de substituir, mas a meu ver muito mais difícil que o Jóqueres, isso sim, e que também eu lhe chamo uma besta, que para mim foi, já pensando à frente, se calhar foi o motor daquilo tudo, foi o dinamarquês Ullmann que trouxe uma lufada de ar fresco ao meio campo, e o Ruben Amorim surpreende-nos, porque quando nós perdemos Palhinha, veio o Garta, quando perdemos depois o Mateus Nunes, e foram saindo, e nós pensávamos sempre que era um jogador insubstituíveis, e de repente aparece este gajo dinamarquês que para mim é incrível, é um líder dentro do campo, é um jogador que olha sempre para a frente, é um jogador agressivo quando tem que ser, é um jogador que tem golo. E acho que foi o grande, não é o grande reforço, porque isso é o Jóqueres, mas acho que foi o motor daquilo todo este ano. Pá, na minha opinião, e eu vi alguém falar disto na televisão aqui há uns tempos, eu acho que se o Ruben Amorim tivesse mesmo aqueles clubes que se falaram, como foi o Liverpool, acho que saía, porque acho que não há ninguém que rejeite uma coisa dessas. Eu acho muito difícil, muito honestamente, e ouvi alguém falar disso e concordo, acho muito difícil se vir buscar um treinador a Portugal só porque ganhou o campeonato português, por não ter, pelo menos para uma equipa como o Liverpool, ou como o Real Madrid, ou como o Barcelona, não fazem isso. Achava difícil isso acontecer. Também não acredito que o Sporting possa garantir que consegue segurar os jogadores todos, principalmente o Ullmann, não tanto o Jóqueres, por causa desta situação da lesão, Certo. pode eventualmente ter afastado alguns clubes que estivessem interessados, mas acho Cláusula do Ullmann. não sei, acho que é 60. 60. Okay. Mas acho mais provável sair ele, e não acredito que o Sporting consiga dar garantias que não sai nenhum desses jogadores. Agora, o Ruben Amorim, não tendo um clube desses de topo como o Liverpool que se falou, acredito que seja muito melhor para ele ficar no Sporting, que vai disputar a Liga dos Campeões, do que ir para um clube de meio da Europa, digamos, para jogar uma Liga Europa, ou para não lutar por nada, digamos. E eu acho que isso foi o que fez o Ruben Amorim ficar, porque não me banham com tangas. Se o Liverpool quisesse o Ruben Amorim tinha ido. Okay? Portanto, não é por aí. Agora, acho que se o Sporting conseguir manter esta espinha dorsal que teve deste ano, é o grande candidato a ganhar o campeonato para o ano, até porque eu vejo um Porto ainda com muita instabilidade, a precisar de vender também, e vejo o Benfica, que este ano não conseguiu colmatar as saídas de forma perentória. A saída de Grimaldo e de Gonçalo Ramos deixaram muita moça, e um treinador que não soube adaptar aos jogadores que tinha e continuou a jogar da mesma forma com jogadores completamente diferentes dos que tinha o ano passado. E acho que isso foi o grande erro do Benfica, foi jogar da mesma forma com jogadores completamente diferentes, e não se soube adaptar a isso. E pronto, e acho que o Sporting, mantendo isto tudo, acho que é o grande candidato a ganhar o título para o ano outra vez. Na minha opinião, mantendo o Sporting, vai manter o Ruben Amorim, mantendo a besta e perdendo só um dos centrais, para mim é o principal candidato. Estava aqui a ver 80 milhões, a cláusula 80. Não vai perder. O Sporting não vai perder, está mais ou menos calçado. Vende um dos centrais uma boa quantia. Se
calhar o Diomandé até, é possível. Não perde ninguém na frente, no meio também está forte, acho que vai estar forte. O Benfica, na minha opinião, perdeu uma oportunidade de abalar com isto tudo. Eu compreendo que a questão financeira mexa muito com isto, mas na minha opinião teria que mudar de treinador. Principalmente não só pelos resultados, porque opa, ele tem um ano campeão e o outro não é. É segundo, vai direto à Liga dos Campeões. Mas pelo clima que se começou a criar em torno dele. E nós sabemos que no futebol, nós que andamos na bola, ao primeiro deslize, aquilo vão ser cães a ladrar e muito alto. E vai ser difícil. E teve a sorte de entrar direto na Liga dos Campeões. Pois se não entra, estes entra, primeiros jogos iam ser... Então dessa Liga dos Campeões iam ser difíceis. Mas até nisso o Sporting tem azar na Champions, porque este ano o campeão não entra para o pote 1. Ah, não? Não. O Sporting vai estar no pote 3 e o Benfica no pote 2. É verdade. Pensei que o Sporting entrava direto no Pois Porto. podia ser. Mas podia pronto. ser. Em relação ao meu Porto, o que é que eu acho que vai acontecer? Eu já defendo isto há muitos anos, mas parece que este ano finalmente vou conseguir provar isso. Porque para mim os sorteios contam muito. Temos que jogar todos contra todos, é mentira. Depende muito do escalonamento do sorteio e como nós vamos mudar de treinador, eu acredito que nós no início com um sorteiozinho engraçado, vamos estar ali com aquela tesãozinha, aquele tesãozinho inicial que nos possa dar qualquer coisa. Mas não creio que tenhamos arcabouço a nível de equipa, de soluções, para um mau resultado as coisas conseguirem. Vai ser preciso tempo, mas o tempo no Porto também é pouco. Acredito que se consiga fazer alguma coisa, mas será, na minha opinião, o Sporting será o principal candidato também. Eu coloco agora o tempo para mudarmos de clube. O Benfica. Nos últimos tempos tem havido ali alguma barulhinho, exatamente. Ele chamou outra coisa, ainda bem que corrigiste barulhinho por trás de Rui Costa. Estará Rui Costa à altura de acalmar os ânimos nas hostes benfiquistas? Não foi fácil, pelo menos quando é que foi hoje. Quando é que foi a Assembleia? No sábado. Sábado, creio. Duas, não foi? Não pareceu fácil. E se calhar, pegando com justiça um bocado, se o treinador estava a abanar, neste momento eu acho que não é só o treinador que está a abanar. E não havendo os resultados que se está a falar e o Benfica não começando bem, já não vai ser só, a meu ver, o treinador a estar em xeque como a estrutura toda. E é uma bomba relógio, tem tudo para dar mal. Eu lembro-me de um ano, acho que até o Fernando Santos, que acabou a época desta forma, que os adeptos E começa e vai à terceira ou quarta jornada. Empata no Leixões, e foi no Boa Vista o jogo, qualquer coisa assim, e foi despedido. Mas quando é que o treinador... Mas também existiu o contrário. Que o Jesus também Certo, ficou num ano certo, bem pior do que este. É verdade. E no ano a seguir ganha tudo. É verdade. Portanto, isso vale o que vale. É verdade, mas o que eu queria dizer era, quando é só o treinador a abanar, agora quando é o treinador e consequentemente, não é, porque isto o Rui Costa não teve nada a ver, teve a ver por ele ter segurado o Schmidt, não é, ok, mas vem com muita coisa atrás. E ele desgastou-se muito e não foi uma Assembleia nada fácil para ele e eu não pensava ver Rui Costa naquelas eleições tão cedo. Mas pronto, o que eu quero é o Benfica arder. O Porto arder, para mim está ótimo e que continue. Musiquinha para os ouvidos este. Não, eu acho que vai ser complicado. Vai ser complicado porque eu acho que o que custa mais a digerir no meio desta situação toda é o dinheiro que se gasta. E mal. Porque o grande problema é esse. O investimento foi muito O investimento é demasiado alto. O que tira um bocado de crédito a este treinador é tu gastares 40 milhões em 2 pontas de lança e eles não jogarem. Quer dizer, isto num clube como o Benfica é impensável. É impensável. Uma coisa é tu ir buscar, como o Porto foi, o Fran Navarro, custou 8 milhões, e não jogar porque não se adaptou. Agora, ir buscar 2 jogadores, cada um por 20 milhões, e nenhum deles jogar o Tengsted, isto causa um bocado de estranheza. Isto não é normal. Eu acho que o pior até é isto. E falando do treinador, porque nós somos todos treinadores, quanto mais não seja de bancada, o que me custa a engolir no meio disto tudo é a inoperância dele. É ele ver em muitos jogos que as coisas não estão a correr bem e não fazer nada. Eu prefiro um treinador que as coisas estão a correr bem e mexeu, mas pronto, correu mal, do que isto está a correr mal, mas deixa andar. Quer dizer, é esta inoperância. E depois é assim, tu
Tu hoje em dia tens equipas técnicas, não sei quantos analistas que estão a ver o jogo na bancada, Tudo. que estão a ver não sei o quê. Quer dizer, não há um, E comunicação logo na hora. não há um gajo qualquer que diz assim, ó Blá, isto não está bem, há aqui qualquer coisa, tens que mudar alguma coisa. Não, ele não faz nada. E isso é que me causa, pá, para um treinador de Benfica acho curto. E depois o que é que me parece? O Benfica tinha jogadores na época passada que se encaixavam perfeitamente na maneira como ele joga. Aquele sistema que ele joga, ele tinha jogadores perfeitos para fazer aquilo. Ele este ano fica sem o Grimaldo, fica sem o Bá, porque não jogou a época quase toda, ok? Fica sem os laterais. Não é colmatada a saída do Grimaldo convenientemente, foram erros atrás de erros. Vai buscar um jogador por 20 de casting aí. completamente. O Jurasek vê-se nitidamente que. Pronto. Depois vai-se buscar um jogador de 25 milhões, para mim é um jogador extraordinário e a jogar completamente fora de posição, que é o Cockchu, com tarefas que não são dele. Depois tens um Di Maria que desequilibra, mas tu tens que adaptar a tua equipa àqueles jogadores. Tu não podes, na minha opinião, tu não podes pegar nos jogadores que tens este ano no Benfica e não, nós temos que jogar assim. Tem que mudar. Tem que mudar, tem que haver. Ele tem que preparar a equipa, porque o Di Maria é menos um a defender, portanto já não pode jogar da mesma maneira. A quebra de João Mário tem muito a ver com isso, porque enquanto o ano passado tinha laterais muito ofensivos que lhe permitiam jogar por dentro, ele este ano desapareceu completamente, estava muitas vezes amarrado à linha, porque os laterais não subiam. Quer dizer, e depois vai-se buscar o Arthur Cabral, que era um mal amado, começa a fazer golos, depois não joga. Sim, Costa, é verdade. Depois mete-se o Marcos Leonardo, começa a fazer golos no jogo, depois não joga. Quer dizer, há aqui coisas que não. Era o castigo. Muito poucas Era o titularidades. castigo de fazer golos. olha. Não, Quem quer fez dizer, golos há era coisas castigado. mais do que. Porque é assim, ficar em segundo pode acontecer, só pode haver um campeão, não é? Exatamente. Agora, a maneira como se perde, a mim custa-me um bocado a engolir. Agora, se o Presidente achou por bem mantê-lo, é porque vê alguma coisa que nós cá de fora não vemos, não é? Mas temos que confiar que as coisas vão correr Eu bem. acho que ele teve, não foi sorte, mas na primeira época o Benfica tinha aquele núcleo de 13, 14, 15 gajos que opa, eram eles, ele tinha que mexer pouco. Eu acho que nem eram tantos. Mas por aí ele tinha que mexer pouco, era dizer. Eu lembro-me de dizer isso no ano passado aqui. Não, mas ele tinha, mas Praticamente a era forma, uma a forma como ele joga, eu gosto da forma como ele joga, ok? Mas ele tinha os jogadores indicados para o fazer e este ano não tinha. Mas eu acho que ele não tem, não vou dizer competência, mas não tem aquela firmeza de treinar tantos gajos bons, de ter tantas dúvidas e depois faz coisas. Eu acho que é mais relutância em mudar o esquema tático. Vocês não acham estranho? Eu acho que ele é aquilo e os jogadores é que se têm que Tem que adaptar adaptar àquilo. àquilo. E eu acho que aí o erro Sim, dele, é a minha sim. opinião. Houve uma fase da época em que ele joga alguns jogos com Di Maria de um lado, Neres do outro, Rafa no apoio ao Tankstead ou um dos outros pontas de lança. Benfica perdendo a posse de bola, defende com 6. É verdade. Fica muito desequilibrado. Ficava tudo. E eu não gosto do João Mário, nunca gostei, porque acho que ele só tem uma velocidade, ou velocidade e meia, mas perde-se o equilíbrio sem ele em campo. Ou seja, o Benfica expunha-se muitas vezes, porque é normal perder a bola. O Di Maria tem muitas perdas de bola porque arrisca e tudo mais, mas o facto é que perdendo a bola são 4 elementos a menos que não defendem. E viu-se muitas vezes superioridade numérica. Muitas vezes esse meio campo era João Neves e Coxu ainda. Pois, ainda por cima, Mas e ainda outra mais vez. com o Coxu a ter que defender. Ah, Ou seja, exatamente. também a não tirar proveito das qualidades Certo. do Coxu. Se calhar as nuances táticas dele, se calhar pôr mais um duplo pivô, por exemplo, para permitir e sacar um dos outros da frente. Por exemplo. Por exemplo, alguma Ele é nuance. pago para arranjar soluções. Exato. Ok? E ele não arranjou. Também acho. Ele achou que era deram aquilo. muitas soluções. E o gajo tinha 2 laterais esquerdos, ainda jogou lá com o Morato 60% da época, se calhar, ou 65% dos jogos da época, pelo menos até janeiro. E ele, por aí. muito, notava-se as dificuldades que o Morato tinha na lateral esquerda. E se calhar perde-se um grande central. Mas, se calhar- mas Depois até joga o foi, melhor até médio, foi depois dos menos. melhores, Depois joga o Sim, melhor médio. exatamente. O melhor médio é um dos melhores médios do campeonato. A lateral. A jogar a lateral. Eu gosto. Eu acho que é difícil. Esse- Lá está Vindo a ao situação. futuro, nuance, tá? Vindo Lá ao está, futuro, esse lá rapaz está. pode ser o grande reforço do Benfica para o ano que vem. Não, mas lá está a situação de ele não conseguir alterar, dele conseguir arranjar uma solução. Eu acho que ele é muito fiel ao esquema tático que utiliza. E os jogadores é que se têm que adaptar àquilo. E nem sempre tens jogadores para jogar no sistema tático que queres. Tens que adaptar, não é? E eu acho que ele não tem essa capacidade. Aliás,
Já o ano passado, no final do campeonato, ele teve essa dificuldade. Que o Benfica claudicou um bocadinho. Exato. E ele não foi capaz de mexer em nada. Já se adivinhava aqui alguma dificuldade em alterar. Uma almofada boa, Em que é alterar. verdade, mas é Atenção que Este ano notou-se mais. esta crítica que o Zé está a fazer ao Schmidt, eu faço-a na mesma ao Ruben Amorim. Acho que é porque eu adoro o Ruben Amorim. Acho que foi dos primeiros a dizer que o Ruben Amorim era um treinador incrível. Mas eu adoro o Ruben Amorim. Mas acho que lhe falta a possibilidade de mudar de sistema. Às vezes, ter um Não plano precisa. B. Ter um plano B. Tu vais Mas dizer, ele ele tem um plano B Tem, usando a mesma tem, questão das vários. três. Pronto. Tem vários. Acho que Sim. devia. Tem vários. Este ano foi Este o ano ano que viu-se se deu mais isso. Pronto, isso é verdade. O Mas sistema se tático calhar que ele antes usa. não tinha recursos para fazer aquilo. Exatamente. E este ano O tinha um sistema, plantel o sistema mais tático. equilibrado. O sistema tático que ele usa permite-lhe ter plano A, B, C ou D, porque ele pode jogar com os extremos por dentro, pode jogar com eles por fora. mais encostados à E depois frente, tem uma o coisa, terceiro homem no meio campo. e depois tem uma coisa que nunca teve, que é o que tu chamas uma besta. Eu chamo um jogador completo, porque ele permite jogar em apoio, permite jogar em profundidade, permite jogar no 1 para 1, ele é um avançado completo, ele não faz só uma coisa. Permite desviar, ele faz tudo. Ele faz tudo. Tu vês um Arthur Cabral, ele é bom dentro da área, segura. Exatamente. Este não, este se for preciso ir na profundidade também vai. Boca. E essa busca da profundidade, quando o Sporting em algumas fases do jogo era empurrado para trás, essa capacidade que tinha de esticar o jogo no Jóqueras fez a diferença, porque permitia que o Sporting jogasse de maneira diferente Viu-se no Dragão em isso. fases diferentes Quando do ele jogo. Ok? E isso faz a diferença, não é só ele ser uma besta, É verdade. é a panóplia de opções que ele dá na forma É como o muito Sporting completo. joga. É muito completo. E, isso, e o sistema que ele usa, atenção, nós às vezes vemos, ele mudou um central por outro, Ele e faz isso. toda a Pois diferença. faz. E ele faz sempre Faz isso. toda a Ficas diferença. na maioria dos Faz jogos toda a no núcleo, diferença. no núcleo e nesses jogos estás a precisar de ganhar. Faz toda a Tiras diferença. um central, metes outro, os homens lá no núcleo com caralho. Jogares com o passam-se Mateus Reis ou o Inácio é É completamente diferente, É porque o verdade. Mateus Reis permite tu teres quase um segundo lateral. todos. É verdade. Pronto, verdade. e já não estás a defender com 3, já só estás a defender com Já 2. porque aí já consegues meter o. Portanto, o isso que tu dizes do sistema, o sistema de Ruben Amorim muda muito durante o jogo. Nem sempre são 3 centrais. Ele é Nem dinâmico, sempre. aí atenção, eu aí considero que ele seja dinâmico, mas mesmo assim. E acho eu que sou poderia fã fazer. daquilo, por isso também sou um bocado suspeito. Exatamente. E ainda continuando no Benfica, para não fugirmos, e a próxima época, já falámos desta, a próxima época, e com as lacunas que o Zé Cajata já foi falando, principalmente nas laterais, é o ponto-chave do Benfica reforçar já imediatamente essas duas posições, lateral direito e lateral esquerdo. O lateral direito não acho. Eu acho que o Benfica tem um lateral direito de muita qualidade. Ele foi lesionado. Muito Eu acho muito bom. lesionado, sim. Acho muito bom. O lateral esquerdo de qualidade é essencial, mas acho que não é só aí. Acho que o Benfica tem que ir buscar um médio com outra capacidade, com Até mais. perdeu o Rafa. Sim, mas não é por aí, porque para mim tem um jogador que vai dar outras coisas ao Benfica se jogar na posição dele, que é o Cockchu. Acho que atrás de ponta-lança é claramente a posição dele. Mas precisa de um médio diferente, de um médio que permita ao João Neves se soltar mais, e precisa de um ponta-lança que tenha golo. O Tengsted não. Pá, eu vejo o Benfica entrar em campo, e me perdoem, é daquele tipo de jogadores que eu vejo assim: o Benfica vai jogar o Tengsted, não vamos fazer um golo a ninguém. É daquelas. Eu vejo o Porto com o Evanilson e o Sport com o Jóqueras, são jogadores que são temíveis. Uma pessoa sabe que a qualquer momento podem fazer um golo. Eu olho para ali e para o Tengsted e eu sei que aquilo vai ser difícil. E depois o Marcos Leonardo, acho que ainda é um projeto de jogador. O Arthur Cabral não me parece que seja o ponta-lança que o Benfica precisa. Portanto, acho que o Benfica tem muita coisa a fazer e principalmente que o treinador tenha outra capacidade de leitura de jogo e de se ajustar aos jogadores que tem. Eles já assinaram a cláusula do Cabreiras, certo? Sim. Não acho que neste momento Mas seja achas lateral para o que, Benfica. achas que eu acho Não, que não Não, acho. o lateral para os jogos de fim de época. Eu Já acho não há curto. nada. Eu acho curto. Muito Não curto. acho. Acho curto. O patamar também Ainda está para lá em cima. mais com os Champions e tudo mais, acho muito curto. Muito curto. Mas Eu eu não- continuo a dizer, eu não esse gosto, médio sinceramente. diferente que tu falas, não é? Porque estamos a falar que fica o João Neves, à partida, se não sair, estamos a falar que tem o Florentino, Sim. e estamos a falar que, para mim, se calhar pode ser o melhor reforço do Benfica para o ano se for para a posição dele, que é o Orsnes, se for lá para o meio campo,
Eu acho que é. Eu acho que o Orsnes, com este treinador, é melhor a jogar numa ala. Como um falso ala, como um falso médio, fazer como o um que o João falso Mário fazia. avançado. A melhor época do Orsnes é jogar na linha. É João Mário na direita e Orsnes na esquerda. Ok? E isso dava um equilíbrio tremendo ao Benfica, que era o que ele falava, porque quando o Benfica perdia a bola tinha esses dois falsos alas que defendiam bem. Pronto. E permitia, lá está, e tinha o Bá e o Grimaldo que faziam então o corredor. Pronto. E este ano não tem, e ele não soube adaptar a isso. Não tem que jogar de outra forma e ele não conseguiu. Pronto, acho que é isso. Mas acho que precisa de muita coisa, não precisa só de lateral. Vamos falar de precisar de coisas, senão nunca mais me calmo. Mas temos que ir lá, temos que tocar, e já que estás a falar, temos que tocar no assunto de Porto. Eu não sei por onde é que começar, que eu também sou portista, por isso é muito complicado. Que Porto foi este? Justo, já agora começo por ti, que eu gosto mais de ouvir. Este Porto foi um Porto doente. Um Porto doente que começou dentro, mas tudo o que veio de fora enfraqueceu muito o Porto. Não nos esqueçamos que também a questão da claque e das assembleias, o chamado 13 de novembro, de outubro, uma coisa assim qualquer, da Assembleia, é um duro golpe, muito grande, e depois isso foi uma bola de neve que veio para aí abaixo. Está feita a mudança, foi inequívoca. Uma última palavra para o nosso Deus, Jorge Nuno, obrigado, e será sempre a história, é uma verdade, mas estava na hora. Mudança de ares no técnico. Sou sincero, nunca pensei, não me lembrei, não me veio à cabeça, faz todo sentido, porque está falido, não pode inventar a nível de dinheiro, e o dinheiro que inventar tem que ser para coisas muito cirúrgicas, e a solução dele, a forma como foi não, mas a solução de Vítor Bruno parece-me uma boa solução. Mas a nível dos jogadores é preciso muita coisa. Sei que o Porto à partida poderá perder o Diogo Costa, teoricamente, vamos ver o que é que agora acontece no Euro, mas eu estou a acreditar que o Porto perde. Vamos apostar no Cláudio Ramos, não acredito que o Porto vá buscar um guarda-redes, não vai gastar de dinheiro Samuel Portugal, mais uma transferência. Vamos falar sobre isso. E atenção que reforçamos, não sei se há meio ano reforçamos a percentagem de base. Podias ter esquecido. Porque ele deve ter treinado muito bem. Ele treinando muito bem, ele mereceram apostar. Enfim. Portanto, e a partir de agora vamos começar a escolher, e precisamos pelo menos de um central. E o central que precisamos tem que ser um patrão. O Otávio, como é que se chama o outro? Me estava a faltar o nome. Não, mas o outro. O Fábio Cardoso. Penso que com um patrão ao lado desenrascam. Serem eles dois verdinhos, acho que não desenrascam. Portanto, o Porto precisa de um central de topo. Se calhar a posição mais fundamental para reforçar terá que ser um central de topo. E eles são caros, o Porto não tem dinheiro. Não sei como é que eles... Tem uma estrutura ainda, que temos que esquecer de Marcano. E o Marcano, mas pronto, também não sabemos como é que ele vai sair da pois é, a verdade é uma, o Porto se não tiver dinheiro vai acabar por ser ele, e mesmo que não seja ele o líder, poderá ser um escândalo ali ao lado. O Porto... Nunca vai ser ele, porque para jogar ele tinha que sair o Otávio. Pois, já há escardinos. E acho que ele deve ter também um ordenado pesado, acredito que vai acabar. E na altura que estamos a gravar isto, o Pepe acaba por sair mais pela questão financeira. Estava já a falar da massa salarial. Sérgio Conceição, Taremi e Pepe, a nível da almofada salarial, é muito grande. É muito dinheiro. É muito grande. Estamos a falar de muito dinheiro. Alivia muitas coisas. Alivia e permite, lá está, contratar jogadores melhorzinhos do que aqueles que teoricamente se os mantivesses conseguias. Só que o problema é que precisas muitos deles. Vamos dar de barato o lateral direito, porque sim senhor, o João Mário cumpre-te e cada vez está mais habituado a isso. Vamos à nossa velha questão. Isto começa a ser relativo, mas... Posso juntar com o Zé Carlos, os laterais esquerdos? Senão, nós estamos todos. Nós estamos todos e ele também. Eu não consigo, mas porque ele magoou. O Porto fez uma tragédia. E quem tem razão é ele. Portanto, pronto, mas o Porto continua a precisar de um defesa esquerdo, mas eu acho que o Porto não o vai buscar. Tem o lateral esquerdo da seleção do Brasil. Pois tem, o Vendel. Eu vi que estava no mercado. Pois, o Porto depois precisa
de um médio, obrigatoriamente precisa de um médio, porque Gruitch não me está a convencer, o espanhol também não acho que seja isso tudo, o Nico não acho que seja isso tudo, mas pronto, também está a crescer. Só temos o Varela e o PP quando joga por dentro. O resto, o Eustáquio é aquele reloginho, mas jogar no Porto não é a mesma coisa. E eu depois tenho um problema porque eu acho que o Porto vai vender o PP. Eu acho que o Porto vai perder o PP. E perdendo o PP... Preferias perder o PP ou o Não Galeno? acredito. O Galeno. Preferia perder o Galeno neste momento. E atenção, eu gosto do Galeno, ou melhor, gosto. Ele é importante no Porto. Mas eu acho que o Porto vai perder o PP. E isto para não ir aos saldos do Francisco Conceição, porque esse será outro problema para gerir. Porque a nível emocional, a nível familiar... E Acho claramente que não fica. Pois, então, mas sendo assim, a coisa começa a ficar muito negra. O Porto precisa de 6, 7 jogadores. E 6, 7 jogadores de tarimba, que não dê para experimentar. Que não é aquele que vem a acrescentar. É aquele que vem para jogar. E o Porto não vai ter esse dinheiro. E já não estou a falar da questão do ponta de lança, porque o Porto perde o Taremi e não sabemos a questão do Fran Navarro como é que será. Portanto, o Porto terá que ir buscar, se ele não ficar no plantel, o Porto tem que ir buscar pelo menos um ponta de lança, uma alternativa ao Evanilson. Pelo menos. Atenção, te esqueces de ir de um médio que para mim é o Ivan Reimann, nunca jogou com O o Sérgio. Ibrahim, vamos dar, exato. E é médio. Vamos dar. E aqueles Daqui a tipos bocado vamos escritos, falar e tens- dele, se calhar. e tens o Tony Martínez, e tens mesmo o próprio André Franco. E às vezes estás a falar nisto e não sei o quê, e que o Porto está muito mais fraco e não sei o quê. Isto é o primeiro ano do Sérgio, completamente. O Porto não pode comprar e tem que ir buscar tudo que está Maregas, contratualmente ligado e faz isto. Lembro-me perfeitamente do Sporting há muitos anos atrás, com o Paulo Bento, passar por este caminho, ter que apostar em tudo que estava ali, na formação e não sei o quê. E eu preocupa muito sinceramente, e se calhar falar depois de ser campeão é fácil, mas preocupa muito mais este Porto como o Porto estava o ano passado. Eu tenho mais medo deste novo Porto, mais receio deste novo Porto, porque primeiro A acho... motivação é diferente. E as Às vezes expectativas nem são, é e as questão de expectativas são motivação, mais aquilo que mais se fala- baixas. aquilo nem é por aí, aquilo que se fala que já estava completamente gasto, tudo contra Sim, nós, são não sei, certas. eu acho que isso São certos. Acho que isso acabou. Acho que as pessoas que estão agora à frente do Porto vão para um caminho diferente e um caminho que não é tudo aqui para nos dar cabo de nós, não é um caminho Claro. que vai ter que ser Concordo com diferente. Acho que o Jorge Costa, acho que a nível de estrutura, o Zubizarreta, pá, não sei, não acompanhei o trabalho dele, mas acho que o Jorge Costa é um grande reforço para o Porto, é alguém que traz aquele respeito, que traz aquelas coisas todas que faltou para mim nos últimos anos ao Porto, isso foi-se deteriorando e acho que o Porto chega a esta situação muito por culpa disso, não só do Pinto da Costa, mas dos dirigentes todos e daquele circo que era um jogo do Porto. E se calhar às vezes na fraqueza faz-se força, e o Porto, gostei muito do discurso do treinador. É alguém que tem ali a oportunidade de uma vida, que isto não vai acontecer e não vou falar como é que ele foi, como é que ele não foi, se é justo, se não é justo, se foi bem feito, se não foi bem feito. É a oportunidade de uma vida para ele. Pareceu-me pelo discurso dele que era uma pessoa completamente diferente e se calhar o Porto, aí por outro caminho, que é o caminho correto, pode ser uma equipa muito perigosa e depois lá está, se calhar os adversários pensam que o Porto está mais fraco e pode não acontecer isso. Porque é este plantel que tem, saindo, ok. Eu acho que o mais fácil, e pode ser um contrassenso, a ter que vender, eu acho que o mais fácil de substituir era o guarda-redes. Não é por ele ser fraco ou por ser bom, é porque acho que é mais fácil substituir o guarda-redes do que ter que perder, por exemplo, o PP ou a Lavarela, jogadores que já estão a nível de substituir. O Diogo Costa dá muitos pontos ao Porto, mas para consumo interno, pelo menos, eu acho que o Cláudio Ramos é um guarda-redes. Eu acho que o PP não sai. Eu acho que o PP não é suficientemente valorizado para darem 25 ou 30 milhões. Porque é um jogador que tanto joga na frente como depois joga no meio. Eu acho que ele... Ele perde-se por causa disso. Ele desvaloriza-se por causa disso. Achas que o Sérgio Conceição desvalorizou sem querer? Não, Ou colocou-lo em várias posições? Desvalorizou no sentido Sim, de um clube para dar 30 ou 40 milhões para um jogador que eu acho ali. eu quero um jogador para ali, não é? É um bocado como o Orsnes do Benfica, ninguém sabe muito bem o que ele é e nunca vai haver nenhum clube de topo que o venha buscar. Mas alguém que está preparado. O PP não me parece. Eu acho que sai mais pressa um Alavarela, que para mim é um jogador fantástico, na minha opinião, do que sai o PP. Agora, eu acho que o Porto é sempre perigoso. O Porto é sempre perigoso. Já foi perigoso por algumas situações menos. Certo. Já era perigoso nessa altura.
deixou de ser perigoso agora por causa disso, graças a Deus, e como eu já tinha vaticinado, É verdade. Uh, é verdade. quando o homem saísse lá ia-se descobrir muita coisa, ia muita gente dentro e já foi. E acho que o Porto agora poderá seguir um caminho diferente e acho que fazia falta. Pode levar, mas Acho que também fazia pode acontecer Acho que fazia falta o Porto ser um clube diferente. O Porto teve, eu acredito que na história, e eu se calhar não passei isso, mas durante a história se calhar o Porto foi aquela guerra norte-sul e se calhar o Porto houve uma altura em que teve que se impor Claro nessa, que sim. mas isso depois devia ter acabado e nunca acabou. É verdade. E houve sempre isso. Não se modernizou. Não se modernizou nesse sentido e não se modernizou também enquanto clube, o que eu acho estranho. Porque nós vemos o Sporting com academias, o Benfica com academias, com infraestruturas criadas e o Porto, nada. É um local de treino só. Ok? E eu acho que isso é o que está a fazer o Porto ficar para trás. A situação do Zubizarreta parece-me interessante pelas ligações ao mercado espanhol. Certo. E agora que tem vindo as notícias a público, Mais agora ainda. Barcelona. Pronto. Não só por isso, mas também agora com a ligação de Vilas Boas ao Deco e ao Barcelona, e Certo. o Deco também está muito ligado a muitos Porto. jogadores e ao Sim, Porto no mundo do- e ao Vilas Boas, e o Porto pode se reforçar com qualidade sem gastar muito dinheiro. E pode ser essa a vantagem do Porto para o ano. E definitivamente cortar com o passado. Essa história do passado, Era uma boa questão que eu ia colocar mesmo e podes continuar. Vai ser fácil cortar o passado. vai levar o seu tempo, mas a linha está muito bem definida. A questão do que o Pedro estava a dizer e bem, essa história do são todos contra nós, já sabíamos, isto é sempre assim. Acho que isso já todos percebemos que não é essa a linguagem, que não é essa a ideologia que vai passar para aqui. Sim, quando nos sentirmos prejudicados, falaremos, mas não é. Ainda não se disputou a primeira jornada e já se está a dizer, já se está aqui com complôs e disto e daquilo. Não. Acho que e isso está a passar para todas as decisões, não só da parte diretiva, já se percebeu agora na escolha da equipa técnica, no discurso que tu disseste do Vítor Bruno, já se percebeu uma cena muito mais tranquila, mais calma, menos aquela questão da raça e tudo mais, porque ela vai lá estar toda, e está lá o Jorge Costa Sem também. dúvida. A questão da raça, atenção que a questão da raça é uma coisa. Vai, Eu acho que a raça servia a desculpa para muita coisa. Pois, Pronto, e é exatamente. diferente. Porque Agora, falta a outra parte, que é passar essa parte da direção, da equipa técnica, mesmo da própria equipa, falta passar isso aos adeptos. Mas como as urnas falaram de tal forma, vai-se dar o benefício da dúvida e, portanto, se é esta a linha, vamos apoiar esta linha. E penso que o Porto terá um ano... Eu, por experiência, e pensava que isto nunca ia acontecer, ou que eu nunca ia viver isto. Eu nunca pensei que ele perdesse. Ponto. Que o Pinto E da Costa maneira que perdesse. perdeu. Ainda para mais da forma como perdeu, mas até aí, ok, não é nada comigo, eu sou sportinguista, mas eu nunca pensei, amigos e pessoas que eu convivo, tão defensores daquilo durante 40 anos, e agora a normalidade, como já não é falar mal, mas que já vem este novo caminho do Porto. Parece que já foi para há 10 anos, mas eu tenho que lhes lembrar todos os dias que foi há 2 meses. exatamente. Foi há 2 meses que E eles... o Porto foi muito prejudicado este ano por causa disso. Esse excesso de raça. Foi. Certo. Mas o que eu quero dizer com isto? Eles veneravam tanto o homem e como é que de repente passas para isto que passou, não é? E acho um fenómeno incrível. Eu acho isto um fenómeno... Não é assim tanto, porque Muito eu acho que estes anos criaram desgaste. Porque enquanto tu tens esse tipo de discurso, mas ganhas, Certo. a coisa passa. As contas não interessam. Pronto. nada, Agora, não quando são tu tens os tipos. esse discurso e depois, quando perdes, o discurso continua a ser o mesmo, ainda sobe de tom, mas tu não ganhas, aquilo não resolve nada, as pessoas começam a pensar, epá, alto, se calhar isto aqui não é... A imagem, eu acho que o Porto degradou muito a imagem, eu acho que é a mais imagem a do imagem. Porto. E eu acho que acho é que mais está genuíno. tão benevolente, porque eu acho que o Vilas Boas é uma pessoa com um bom senso extraordinário e que não vai meter cá para fora metade do que aquilo que apanhou, porque o que nós lemos cá é incrível. É incrível. E os brancos Não me se falam. surpreende. Exatamente, receitas antecipadas, 8 mil euros de saldo de conta quando tens 15 milhões de obrigação a um mês à frente, prémios por pagar, prémios atrasados por pagar
a jogadores, ordenados em causa de quem Noutras trabalha lá. modalidades. Exatamente. Já nem falo das modalidades, já falo das pessoas que trabalham, não é? Exatamente, o comum E um trabalhador. trabalhador Como comum. trabalhador. E assim, quando assobiava, as pessoas não se importavam disso, estava tudo bem, o Porto ganhava. O mas importante assim, era ganhar, o discurso assim. era esse. E isto começa a ser tudo desmontado, e acho que aí, se calhar, até um bocado estrategicamente, para os Dragões, com a situação do primeiro ataque, entre aspas, ser aos Dragões, porque eu acho que se não há aquele ferimento dos Dragões, eu acho que continua tudo igual e está tudo bem. Eu, se calhar, eu acho que foi aí que o Pinto Costa perdeu as E perde porque muitos dos sócios dos Super Dragões não são sócios do Porto. Exatamente. Eu, no último dia de campanha, por acaso a fazer uns zappings, parei no Porto Canal e vi o Vilas Boas, se não me engano, era no pavilhão Rosa Mota, o último dia de campanha. Sim. E estavam 8.000 pessoas. E eu pensei assim: estes 8.000 são 8.000 sócios. Pois. E o Porto, o Pinto Costa, fez o último dia de campanha junto à Foz. E estava muita gente também. Só que era pessoal da Tochada, não sei o que, mesmo que era pessoal. Mas estava uma coisa. Mas foi aí que eu até mandei uma mensagem a um amigo Stuck assim: se calhar vai dar para o Vilas Boas, pá. Então tem 8.000 pessoas no pavilhão. Estes 8.000 vão votar. Se forem votar 30.000, não é? 8.000 já é um bocado grande e toda a gente não vai ao último dia de campanha. Pois não. Pá, e foi, para mim foi. Eu pensava que Pinto Costa ia ganhar. Eu continuava a Eu pensar. também não Aliás, acreditava eu que ele dizia aos meus saísse. amigos, se eu fosse. Lá está. Se eu fosse portista, opá, com 42 anos que tenho, eu acho que não conseguia votar noutro, pá. Eu dizia-lhes isso, Não é? Porque. Eu acho que criou desgaste. Eu acho que lá está. Eu acho que houve ali um desgaste grande do próprio discurso, da forma. Eu acho. E é curioso que eu acho que tu falas nos Super Dragões, e é verdade, mas eu acho que a primeira facada que leva ao Pinto Costa é o jogo Estoril. O jogo Estoril, que o Porto tem não sei quantos jogadores expulsos por causa de um lance que o Arthur erra, e depois começa tudo à chapada, e eu acho que aí é a primeira facada. É a primeira vez que as pessoas se enxergam. Aquilo foi tão vergonhoso, que eu acho que foi a primeira vez que as pessoas disseram mesmo: epá, isto não pode ser assim, isto já atingiu limites. Já chega. E eu acho que aí é a primeira facada que ele leva, porque aquele discurso de tantos anos deu naquilo. Certo. Eu acho que é a primeira facada ao jogo Estoril. Foi vergonhoso demais. Eu acho que é a primeira facada. E depois aos Super Dragões, claramente. Sonho até foi só dizer aqui uma questão em relação ao Sérgio Conceição, porque a questão dos 7 anos, não é? 7 anos, 3 títulos, 3 campeonatos, a nível de títulos, de conquistas, parece-me 11 troféus, salvo erro. Acho que sim. Parece-me bastante interessante, bastante positivo. A questão é que muitas vezes a qualidade apresentada, o discurso apresentado, a forma como se passava a mensagem cá para fora, e isso começou a desgastar. Eu imagino lá dentro. Eu imagino aqueles jogadores lá dentro. Basta saber aquela situação que quase em final da época daqueles jogadores foram enviados para a equipa B. Imaginamos o que é que se passou. Porque se analisarmos única e exclusivamente a isso, obrigado Sérgio Conceição, porque acaba por fazer com o primeiro ano, como o Pedro dizia há bocado. O pessoal diz isso. Não, depois o Porto já teve uns ponteiros, calma. Eu aceito essa no primeiro ano. Pois lá está. Mas o Porto lá está, foi na raça e ele chegou ali com mas sabe tudo, que e é o primeiro ano dele. Pá, porque muita gente diz: se não fosse o Sérgio, o Porto já tinha acabado. Pá, quem é que diz que com outro treinador não tinha ganho mais títulos? Mas já reparaste uma coisa? Ou com outra linha? Tirando o primeiro ano, isso. Pá, pronto. O problema é que o Porto começava, acabava por vender jogador A, B ou C, e o Porto que acabava, aquela época, nunca era muito mais forte que aquele que começava. Porque ele tinha que construir, foi construindo jogadores. Aqui a grande questão é a mensagem, o tal circo que ele falava há bocado, o Zé. E isso desgastou. Isso desgasta internamente, desgasta para fora, desgasta a imprensa, desgasta constantes quesilhas entre a imprensa e eles, blackouts. E isso parece que não. Faz moça. Pronto, mas novos ares que apareçam para o Porto. Já vamos com algum tempo, vamos então passar àquilo que eu vos pedi, que já tinha pedido a cada um de vós para fazer o 11 ideal desta época que termina, assim como o jogador revelação, o jogador desilusão, a equipa sensação e a equipa
desilusão. Começamos por Pedro Silva, também cada um de vocês já tem à vossa frente os nomes, e se quiserem falar um bocadinho das vossas escolhas, depois eu creio que lá em casa vão conseguir ver estes nomes a passar lá em rodapé. Eu sou franco, eu para mim tinha posto o 11 de Sporting, Parecia mal. menos o guarda-redes porque nós trocamos a meio. Não, eu escolhi na baliza o Diogo Costa, acho que houve grandes guarda-redes este ano no campeonato, mas continuo a achar que realmente, eu acho que o Porto se calhar ainda se aguentou algum tempo, muito por causa dele e das defesas que ele fez. Também houve um jogo ou outro que não correu tão bem, mas acho que no geral é para mim sem dúvida o melhor guarda-redes da Liga, e acho que foi o melhor. Escolhi um esquema a 3 centrais, sou um sportinguista. Eu queria pôr os 3 de Sporting, mas depois disse que se calhar o pessoal ia começar aqui, então pus o Otamendi, que acho que apesar de tudo acho que foi muito melhor com o António Silva, por exemplo, este ano no Benfica. Não concordo. E escolhi o Otamendi com o Ates e Gonçalo Inácio. Acho que o Ates foi, se calhar, dos anos todos, aquele que para mim, e tem jogos que é completamente decisivos, com o Benfica principalmente, faz lá um corte ou dois inacreditáveis. O Inácio acho que vem a reforçar aquilo, deixa de ser uma promessa, é cada vez mais uma certeza. Depois nas laterais pus o Nuno Santos, acho que são influência direta, faz 7 ou 8 golos e acho que é o ano que faz mais assistências na Liga este ano. E do lado direito meti o Costinha do Rio Ave, fez uma época a meu ver incrível mesmo. Meio campo escolhi o João Neves e o Ullmann. Aí na frente dos 3 o Pote na minha equipa joga sempre, até quase que me esqueci de pôr aquele rapaz, mas depois ainda estou aqui um bocado revoltado por ele não estar no Euro, e a dar um bote de louvor ao Rafa, mas o Pote tem que jogar sempre. Pus o Mujica do Arouca, que acho que fazer 20 golos em Arouca é como fazer 30 ou 40 num grande, e o Jóqueres. É só o 11 ou queres que vá já? Já vai, já. Pronto, jogador de revelação, pronto, acho que é constante ser que é toda a gente ser o Jóqueres, mas eu volto aqui a frisar a importância do Ullmann, porque acho que para mim foi a maior surpresa, é o nosso coração, é o nosso motor. Desilusão, o Ivan Jaime, foi disputado até à última pelo Porto e pelo Sporting, fala-se nisso, e acho que lhe prometeram muito no Porto, e depois teve o azar, lá está o jogador, teve o azar se calhar do treinador que apanhou, e quase nunca foi aposta, lembro-me de meia dúzia de jogos, nem me lembro o número dele, por exemplo, e estou a ser honesto, não sei que número é o Ivan Jaime, o número da camisola, pronto, não sabia. Equipas sensação. Estava sempre à espera do 17, eu nunca apareceu. Eu tive muitos amigos meus que casaram na Liga Record porque apostavam sempre nele, ele nunca andava, mas foi bom. Equipa sensação, dividi o Arouca para o Moreirense, se calhar o Moreirense merecia o prémio porque foi mais constante e arrancou e manteve-se sempre numa posição muito boa, e o Arouca depois acho que pensa a 8ª jornada, o treinador apanhar o Arouca em último e acabar no 6º lugar e fazer resultados incríveis, e o Arouca jogou muito à bola. Eu vi o jogo, eu vi o Braga Arouca, quem não viu esse jogo, ia fazer muitos golos. Ia fazer muitos golos. Pá, a equipa de desilusão, claramente o Porto, não só por ter ficado em terceiro, porque podia ter sido pior, eu quando digo desilusão, por mesmo isto tudo que se passou durante este ano. Acho que para um adepto portista, infelizmente, assim se calhar com este aparato, não tive muitos, mas já vivi isto muitas vezes durante a minha adolescência, e até mais do que a adolescência. Acho que foi os adeptos do Porto nunca quiseram que acabasse uma época tão rápido como acabou esta. São estas as minhas escolhas. Zé Carlos. Olha, eu escolhi na baliza, eu concordo que o Diogo Costa é o melhor guarda-redes da Liga, mas acho que quem fez o melhor campeonato foi o guarda-redes de Farense. O Ricardo Velho foi brutal. Os laterais, eu acho que não houve muitos laterais a evidenciar-se este ano, curiosamente. Concordo. O Costinha do Rio Ave parece-me que do lado direito foi o melhor. Osdes do lado esquerdo, porque independentemente de onde o rapaz joga, para mim, tem que estar. E acho que não houve assim um lateral, tirando o Nuno Santos, pronto, mas é um sistema diferente e poderia também estar aqui. Os 2 centrais do Sporting, acho que é inequívoco o Gonçalo Inácio e o Coates. Depois, no meio campo, o Ullmann e o João Neves, parecem-me claramente de longe os melhores médios do campeonato.
Nas alas, Jota Silva e Di Maria, porque o Di Maria continua a desequilibrar de uma forma. Ok, que podemos dizer que já não tem a mesma frescura, mas ele não está lá para correr muito, está lá para decidir e decide. Arrisca, e tem uma coisa que eu admiro num jogador, que é arriscou, falhou, mas dá cá outra vez, que eu vou outra vez para cima, eu vou outra vez arriscar, por isso para mim, leva-me a receber delas, mas eu dá cá prefiro, outra. eu costumo dizer que eu prefiro um jogador que peça a bola 100 vezes e perca 99 do que um que peça só uma vez e faça tudo bem. E ele nisso tem uma personalidade fora de normal. O Jota Silva de Guimarães acho que faz um campeonato brutal. E depois na frente o Banza, porque eu acho que ele é mesmo um ponta-lança tremendo. É diferenciado de tudo o que nós temos no campeonato. Podia estar o do Arouca ou Mujica também, porque concordo contigo. E atenção que o Banza vai à Taça da África. Está muito Exatamente. fora, mano. E perde. Ele está muito. Em relação golo minutos, Quando estava, ele deve ter uma cena. Com os mesmos golos do Jóqueras, ele tinha menos para 5 ou 6 jogos. Exatamente. Quando o Jóqueras o apanhou, foi quando ele foi para. E ele tinha menos 5 ou 6 jogos. E atenção que eu acho que o Braga perde aí um bocado de embalo nessa altura em que ele vai para a CAN. Eu acho que dentro da área, para mim, foi o melhor jogador do campeonato. O jogador da área. Sim. Ok? Não precisa de muitas oportunidades para fazer um golo, é fortíssimo no jogo aéreo. E pronto. E acho que fez a diferença. Do Famalicão também. Sim. Mas esse, pronto. Mas eu acho este mais felino. Pronto. E o Jóqueras, claro, tem que estar. Revelação, o Ricardo Velho, para mim, não conhecia, sou sincero, não era um jogador que eu conhecesse e acho que faz uma temporada fantástica. Desilusão, Cockchu, e eu falo aqui em desilusão pelo que se esperava dele, não é? Um jogador de 25 milhões, provavelmente a culpa não é só dele, mas que é uma desilusão para mim porque é um tipo de jogador que eu aprecio e não conseguiu pôr essa qualidade toda cá para fora. Equipa sensação, o Moreirense, pela regularidade. Se calhar o Arouca também pelo campeonato que fez, mas o Moreirense sempre ali nos pingos da chuva, ninguém dava nada pelo Moreirense e o Moreirense andava lá em cima. A desilusão, o Benfica, pela expectativa que era criada, eu acho que aqui é mais por isso. Não é que ficar em segundo só pode ganhar isso, mas pela expectativa que se criou, não corresponde. Acho que é mais o Benfica é desilusão, não por ter ficado em segundo, mas pela forma como fica em segundo. Acho que isso, exibições muito fracas, uma equipa desensabida, digamos, sem sal. Falta Falta a minha. Falta o Pedro Justo, e parecia que faltava aqui alguém. Ora bem, muito rapidamente, na baliza, e também por ser a minha posição, o Ricardo Velho. Isto porque, concordo, o Diogo Costa é sem dúvida nenhuma o melhor guarda-redes do campeonato, o melhor guarda-redes atual em Portugal, sem dúvida, para mim é um dos melhores do mundo. Porque o Ricardo Velho, para já pela época fenomenal que fez, e pelo aliar conseguir fazer uma coisa que é difícil, e eu ando a tentar fazer isso há alguns anos e não consigo. Ele consegue disfarçar as limitações que tem. Ele é muito forte dentro dos postos, é razoável com os pés, mas a nível de jogo aéreo é frágil. E o que é que acontece? Ele disfarça, vai nas bolas certas, naquelas em que tem dúvidas, está quieto, deixa-se estar quietinho. Eu já faço o contrário, eu nunca vou, portanto não corro risco. Portanto, mas ele ainda vai e ele disfarça. Mas pronto, Ricardo Velho, uma grande época. Eu ainda sou do tempo em que tentavas isso. Agora sou bom, agora não vou. Debaixo da barra não chove. É fácil dizer, tira. Laterais, concordo com vocês, não tinha pensado sobre isso. Agora vocês falaram, laterais realmente. Agora percebi porque é que eu vi grego para escolher. Mas o Costinha e o Nuno Santos. O Costinha não posso deixar de dizer que comecei a conhecê-lo, não por ter visto muitos jogos do Rio Ave, não, mas por ser meu jogador na Fantasy. E também dava, era meu, dava muitos pontos. O gajo que mais roubos de bola fazia, o gajo começa a ver e ele está lá sempre regular. E a páginas tantas também era o batedor dos penaltis, mas depois deixou de ser, adiante. Mas muito interessante. Centrais, Gonçalo Inácio, pelo crescimento que tem tido, e eu gosto muito do Diamante, não há hipótese, eu gosto muito dele e acho que é correto.
Médios, Yulman e João Neves, acho que é unânime, acho que não há nada a dizer. O Francisco Conceição, este final da época fez-me ver um Paulo Futre que eu não conheci. Que esse Paulo Futre só me disseram como é que ele era. Calma. Pronto, Certo. dos inícios do Paulo Futre. Calma, muita Eu calma. gosto Justo. deste, não há hipótese. Aqui não há hipótese e acho que pode vir aqui a ser uma coisinha assim, um abre-latas que eu Os meus dizem. amigos que é o Domingues. É mais parecido. Não, pô, são Domingues não. Mas não é o Futre. Pronto, O Futre era dos melhores jogadores do mundo. pronto. Mas no início, calma, ele também começou. Não é? Depois é que ele evoluiu. Este também tem que evoluir. Este tem que evoluir. A Rafa, porque acho que é assustador os números que ele fez este ano, porque eram os números que ele tinha que fazer a carreira toda, pelo menos. E ainda continua só a fazer 14 ou 13% das oportunidades que tem. Mas normalmente andava sempre nos 3, 4, 5%. Porque é um jogador com as qualidades dele, com uma definição um bocadinho melhor. Estávamos a falar de um jogador que tinha feito Era muitos quase um gols. Messi também. Era uma coisa absurda. Na frente, já foi tudo dito do Banza. Partilho da vossa opinião. Relação números, minutos, golos, minutos, acho que é uma coisa absurda. E tem aquela coisa que vocês, treinadores, gostam, que é aquele faro de golo. Está lá no sítio certo e finaliza. E a bola, não bateu, foi ao pote, não, foi golo. Foi golo, o que interessa é isso. É agressivo. É De muito qualquer agressivo. maneira, de qualquer lado. Na frente, o último homem, e aproveitando já para passar para a revelação, a besta. Não me lembro de ver ninguém assim, porque dá um conjunto de soluções incrível à equipa dele. Joga, faz jogar, cai, levanta, assiste, marca, luta, joga bem de primeira, vira jogo. Eu sou um amante do Bioqueros e era a coisa que eu mais pedia, era que ele fosse embora para Equilibrar isto. dar equilíbrio. Mas eu considero. Arranjou-lhe uma namorada e tudo. Depois, Trabalha Tudo tratado. desilusão, Ivanheim, porque estava com umas expectativas incríveis. Como eu não tinha um conhecimento de causa do Cocos, não posso estar a falar muito bem, mas do Ivanheim, o que nós vimos no Famalicão, demos aquela coisa de Já me diz que esse gajo vai arrebentar tudo. está aqui uma coisinha. Mas eu estava com essa ideia, pronto, opá, não deu, se calhar também por culpa do Sérgio Conceição ou das incompatibilidades deles. Equipa sensação, Arouca. E que prazer que dava ver jogar o Arouca. Um futebol, muitas vezes, muito virado para a frente, desequilibrado, Sim. mas opá, o gajo sentava-se a ver o jogo. Só de 4 atacamos. O gajo sentava-se a ver o Arouca. Mas sofria muitos golos também, Sofria muitos era- golos, defensivamente, opá, Mas era futebol de mas dava golos no jogo. Sentava, opá, ias ver um Arouca Rio Ave, ias ver um Arouca Guimarães, opá, o que fosse. Dava gosto de ver o jogo. Eu vi esse jogo. Eu vi por acaso. Eu precisava desse por jogo acaso. Também eu. Mas atenção que também beneficiou de ter acertado naquelas 3 contratações da frente. Sim. Que dava Lá uma está, qualidade ao jogo lá está. tremenda. atenção. Mas uma qualidade, uma saída. E depois eram verticais, mas com verticalidade, mas com qualidade. O Mujica e o Cristo já lá estavam. O Mujica tinha vindo em dezembro e o Cristo já tinha feito Sim, a mas mas foi, o que eles fizeram lá, sim, sem dúvida. Mas foi importante. Sem dúvida. Desilusão. Porto. Porto, por tudo aquilo que já falámos, não por ter ficado em terceiro, porque acaba por poder ser uma coisa que acontece, mas pela diferença para os adversários e pelos problemas todos, principalmente, que surgiram. E pronto, e basicamente é isso. Bem, e o Canal Balneário também lançou um 11 ideal, também, mas baseado nos outros 11. Nos outros 11 Eu estava a achar que era muito parecido com o meu. E eu assim, eu afinal sou outro. Não, foi mesmo um recolher, Um mix. um mix Ok, dos três. ok. Fizemos um 11 ideal que passa por Ricardo Velho, Costinha, Seba Coates, Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Yulman, João Neves, Francisco Conceição, Jota Silva, Banza e Guiócares. Revelação, será o Guiócares, desilusão o Ivan Rame, equipa sensação o Arouca e a equipa desilusão o Porto. Muito obrigado a vocês. Pode também não joga no balneário, pode. nem aqui, meu. Ainda queres que ele vá à seleção? Nem no balneário está. Nem o balneário. Matéria jurídica. Não convocação do Porto. Eu também não matéria convocá-lo. jurídica. Mas podemos ter essa discussão noutra altura. Faremos muito provavelmente a 16 ou 17 de julho, quando Campeão da estivermos Europa. aqui a festejar. Exatamente. Que assim seja, à altura que estamos a gravar este episódio, amanhã joga a seleção, boa sorte para eles e para o resto dos jogos. Daqui, despeço-me de vocês e que não seja por muito tempo, para falarmos já
na próxima época. Agradeço a vossa presença, agradeço também a presença de vocês desse lado, já sabem, um like, um subscrever, e a quem esteve também por trás das câmaras, muito obrigado. Até à próxima.